Imagine só entrar em um banho relaxante, envolto por água quentinha, que te abraça e te faz esquecer do mundo lá fora. E o melhor de tudo, poder fazer isso a qualquer hora do dia ou da noite, sem se preocupar com a temperatura da água. Para muitos ao redor do mundo, este é um prazer simples, uma rotina diária possibilitada pelo chuveiro elétrico. Um dispositivo que se tornou indispensável em nossas vidas. O que muitos não sabem é que este eletrodoméstico aparentemente comum tem uma história única. Ele foi inventado no Brasil. Sim, o chuveiro elétrico, que hoje é encontrado em lares de todo o mundo, tem suas raízes na criatividade brasileira. Este vídeo mergulha na história fascinante do chuveiro elétrico, uma invenção brasileira que revolucionou os hábitos de banho no país e além. Vamos explorar como essa inovação mudou a vida de milhões de pessoas. Desde suas origens humildes, quando era apenas uma ideia inovadora, até seu status atual como item essencial em qualquer casa moderna, o chuveiro elétrico percorreu um longo caminho. A trajetória do chuveiro elétrico é uma prova da engenhosidade humana e da busca incessante por conforto e praticidade. Engenheiros e inventores dedicaram-se a aperfeiçoar este dispositivo, tornando-o mais eficiente e acessível. Junte-se a nós para descobrir como uma invenção simples, porém brilhante, transformou a maneira como os brasileiros, e muitos outros povos, vivenciam o ritual diário do banho. Vamos celebrar essa inovação que trouxe mais conforto e bem-estar para nossas vidas, mostrando que até as ideias mais simples podem ter um impacto profundo e duradouro. A prática de tomar banho com água aquecida remonta a séculos atrás, frequentemente considerada um luxo reservado à elite. Civilizações antigas, como os romanos, gregos e egípcios, desenvolveram sistemas elaborados para aquecer e transportar água para banhos. Esses métodos antigos envolviam aquecer a água em fogueiras, usar fontes termais naturais ou até mesmo aproveitar a energia solar. Para a grande maioria da população, no entanto, o banho significava água fria, muitas vezes retirada de rios ou poços. Aquecer a água era um processo demorado e trabalhoso, tornando os banhos quentes uma extravagância. A invenção do aquecedor de água marcou um ponto de virada significativo, mas foi o advento da eletricidade que realmente revolucionou a forma como tomamos banho. Antes da disponibilidade generalizada da eletricidade, aquecer a água para o banho era uma tarefa complicada. As pessoas dependiam de vários métodos, cada um com seus próprios desafios e limitações. Uma prática comum era aquecer a água em fogões a lenha ou lareiras, um processo demorado que exigia atenção constante. Outro método envolvia o uso de grandes tonéis de metal cheios de água, aquecidos em fogueiras a céu aberto. Este método, embora eficaz, apresentava riscos à segurança e exigia bastante combustível e esforço. Essas primeiras técnicas de aquecimento de água destacam as dificuldades que as pessoas enfrentavam para obter água quente para o banho antes da chegada de soluções mais convenientes. Seção 4. O nascimento do chuveiro elétrico. A engenhosidade, de Francisco Canhos Azevedo. A invenção do chuveiro elétrico é creditada a Francisco Canhos Azevedo, um inventor brasileiro do estado de São Paulo. Azevedo, nascido em uma época de grandes mudanças tecnológicas, sempre teve uma mente curiosa e inovadora. Desde jovem, ele se interessava por como as coisas funcionavam e passava horas desmontando e remontando aparelhos. Na década de 1930, com a eletricidade se tornando mais acessível no Brasil, Azevedo reconheceu a necessidade de uma forma mais segura e eficiente de aquecer a água para o banho. Naquela época, muitas famílias ainda dependiam de métodos tradicionais e perigosos, como aquecer água em fogões a lenha, o que não só era demorado, mas também representava um risco de incêndio. Ele se propôs a criar um dispositivo que pudesse aquecer a água instantaneamente usando eletricidade, eliminando a necessidade de fogo, tanques volumosos ou longos tempos de espera. Azevedo passou incontáveis horas em seu pequeno laboratório, experimentando diferentes materiais e configurações para encontrar a solução perfeita.
Em 1940, a invenção revolucionária de Azevedo, o chuveiro elétrico, nasceu. Este dispositivo não só transformou a maneira como as pessoas tomavam banho, mas também abriu caminho para futuras inovações em eletrodomésticos. Seu design era engenhosamente simples, porém eficaz. Azevedo conseguiu criar um produto que era acessível e fácil de instalar, o que contribuiu para sua rápida adoção em lares brasileiros. Consistia em uma resistência elétrica envolta em um tubo de metal, conectado a um suprimento de água. Este design permitia que a água fosse aquecida de maneira eficiente e segura, sem a necessidade de grandes modificações na infraestrutura existente das casas. Ao ser ligado, a corrente elétrica fluía pela resistência, aquecendo rapidamente a água à medida que ela passava pelo tubo e saía pelo chuveiro. Este processo não só economizava tempo, mas também energia, tornando-se uma solução sustentável para a época. Esta invenção marcou uma mudança de paradigma nos hábitos de banho, oferecendo uma solução conveniente e instantânea para banhos quentes. Azevedo não só melhorou a qualidade de vida de milhões de brasileiros, mas também deixou um legado duradouro na história da inovação tecnológica. Seu trabalho inspirou futuras gerações de inventores a pensar fora da caixa e buscar soluções criativas para os desafios do dia a dia. Seção 5. Uma combinação perfeita: chuveiros elétricos e o clima brasileiro. A invenção de Azevedo era particularmente adequada ao clima tropical e subtropical do Brasil. Em um país onde o clima quente e úmido é a norma durante a maior parte do ano, a demanda por banhos refrescantes é alta. Os métodos tradicionais de aquecimento de água, muitas vezes projetados para climas mais frios, se mostraram ineficientes e caros no clima quente do Brasil. Os chuveiros elétricos, por outro lado, forneceram uma solução ideal. Sua capacidade de aquecer água instantaneamente sob demanda eliminou a necessidade de armazenar e reaquecer grandes quantidades de água, uma vantagem significativa em um país com sol abundante e temperaturas amenas. Essa sinergia perfeita entre invenção e meio ambiente impulsionou a rápida adoção de chuveiros elétricos em todo o Brasil. Seção 6. Do luxo à necessidade. A ascensão dos chuveiros elétricos no Brasil. Inicialmente, os chuveiros elétricos eram considerados um item de luxo, acessível apenas a famílias abastadas que podiam arcar com essa nova tecnologia. Esses dispositivos inovadores ofereciam uma maneira conveniente e eficiente de aquecer a água, algo que antes era um privilégio restrito a poucos. No entanto, as vantagens inerentes dos chuveiros elétricos, juntamente com a redução dos custos de produção, levaram à sua rápida popularização no Brasil. As fábricas começaram a produzir esses chuveiros em massa, tornando-os mais acessíveis a uma parcela maior da população. À medida que as redes elétricas se expandiram e se tornaram mais confiáveis, os chuveiros elétricos tornaram-se cada vez mais acessíveis à população em geral. A eletrificação das áreas urbanas e rurais foi um fator crucial para essa disseminação, permitindo que mais lares adotassem essa tecnologia. Nas décadas de 1960 e 1970, os chuveiros elétricos já eram uma visão comum nas casas brasileiras, transpondo barreiras socioeconômicas. Não importava se a família era rica ou de classe média, todos podiam desfrutar do conforto de um banho quente. Sua facilidade de instalação, acessibilidade e adequação ao clima brasileiro os tornaram uma alternativa prática e desejável aos sistemas tradicionais de aquecimento de água. A instalação de um chuveiro elétrico era simples e rápida, não exigindo grandes reformas ou investimentos. Isso marcou uma mudança significativa nos hábitos de banho, com o chuveiro elétrico passando de um item de luxo para uma necessidade básica nos lares brasileiros. A conveniência e a eficiência energética dos chuveiros elétricos transformaram a experiência do banho, tornando-a mais acessível e agradável para todos. Hoje, os chuveiros elétricos são uma parte essencial da vida cotidiana no Brasil, refletindo a evolução tecnológica e social do país. Eles continuam a ser uma escolha popular devido à sua praticidade e custo-benefício, demonstrando como uma inovação pode transformar a vida de milhões de pessoas. Seção 7. Uma inovação brasileira. A revolução do chuveiro elétrico.
Imagine só. A transformação do chuveiro elétrico, de um item de luxo a um elemento essencial no nosso dia a dia. E essa revolução não parou por aí. A busca constante por inovação nos levou a desenvolver chuveiros cada vez mais eficientes e seguros. Pause uns. As empresas brasileiras investiram pesado em pesquisa e desenvolvimento. O resultado? Chuveiros com várias opções de temperatura, controles eletrônicos e até sistemas inteligentes para economizar energia. Tudo para deixar o seu banho mais confortável, personalizado e, claro, sustentável, reduzindo o consumo de água e energia. Pause. US. Todo mundo sabe que o Brasil é famoso pelas suas belezas naturais e cultura vibrante. Mas sabia que a gente também é fera em inovação tecnológica quando o assunto é aquecer água? É isso mesmo. A exportação de chuveiros elétricos brasileiros para o mundo todo mostra o impacto dessa invenção. Pause US. A revolução do chuveiro elétrico é um baita exemplo de como a necessidade pode ser a mãe da invenção. Ela transformou um ato simples do cotidiano em uma experiência prática, acessível e muito mais gostosa. Hoje, os chuveiros elétricos fazem parte da vida moderna, não só no Brasil, mas em vários cantinhos do mundo. É o jeitinho brasileiro de pensar em soluções inovadoras e que trazem mais qualidade de vida. Pause. 3. O chuveiro elétrico é um símbolo da nossa capacidade humana de se reinventar, se adaptar e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Uma invenção brasileira que aquece corações e corpos pelo mundo afora. Seção 7. Uma inovação brasileira. A revolução do chuveiro elétrico. Pause 3S. Imagine só, a transformação do chuveiro elétrico de um artigo de luxo para algo essencial no dia a dia do brasileiro. Essa revolução não parou por aí. A busca constante por inovação levou ao desenvolvimento de chuveiros cada vez mais eficientes e seguros. Pause unais. As empresas brasileiras não pouparam esforços em pesquisa e desenvolvimento. O resultado? Chuveiros com várias opções de temperatura, controle eletrônico e até sistemas inteligentes de economia de energia. Tudo para tornar o seu banho mais confortável, personalizado e, claro, sustentável, reduzindo o consumo de água e energia. Pause Wise. A gente sabe que o Brasil é famoso pelas suas belezas naturais e cultura vibrante. Mas sabia que também somos líderes em inovação tecnológica quando o assunto é aquecimento de água? Isso mesmo. A exportação de chuveiros elétricos brasileiros para o mundo todo mostra o impacto dessa invenção. Pause uns. A revolução do chuveiro elétrico é um baita exemplo de como a necessidade pode ser a mãe da invenção. Transformou um ato simples do cotidiano em uma experiência prática, acessível e muito mais gostosa. Hoje, os chuveiros elétricos fazem parte da vida moderna, não só no Brasil, mas em vários cantinhos do mundo. É o jeitinho brasileiro de pensar em soluções inovadoras e resilientes. Pause 3is. O chuveiro elétrico é um símbolo da capacidade humana de se reinventar, se adaptar e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Uma invenção brasileira que aquece corações e corpos pelo mundo afora.